Muito bem, meus queridos, estudo da lição número 5, a parte de domingo, falando sobre aproximados em Cristo. O apóstolo Paulo tinha uma preocupação em mostrar aos crentes efésios que antes eles não pertenciam à família de Deus. Agora, através da cruz de Cristo, a parede de separação havia sido derrubada e os gentios, chamados os efésios, os gregos e outros povos, poderiam congregar diante de Deus como sendo uma só família. Isso mostra que muitas vezes nós temos uma luta interior para superar. Temos que superar algumas situações de divisão que acontecem em nosso coração. Hoje as pessoas dizem, será que nós temos separação na igreja? Pode crer que existe. Algumas pessoas não gostam de pobres, algumas pessoas não gostam de negros, outros não gostam de nordestino, alguns não gostam de pessoas com defeitos. E assim nós criamos uma certa divisão dentro da igreja em nosso coração. O que Deus quer é que, através da cruz de Cristo, nós possamos superar essas barreiras, porque todos somos irmãos em Cristo Jesus. Durante uma invasão turca no Oriente Médio, uma moça e seu irmão fugiam de um soldado turco armado. O moço não conseguiu fugir, tropeçou, e o soldado turco pegou o irmão daquela moça e ela conseguiu pular o muro e fugir. Mas o soldado turco executou o irmão e ela viu quando aquele soldado matou o seu irmão. Ela conseguiu fugir, mas depois ela foi capturada outra vez pelo exército turco e, como ela era enfermeira, foi obrigada a trabalhar no hospital militar. Dias depois, quem é que ela vê em um quarto, quase à morte? Aquele soldado que mataram o seu irmão. Um pouco de descuido e o rapaz morreria, mas dentro dela se travou uma luta muito grande. Quando ela estava na América do Norte, já em outras condições, ela confessou dizendo, foi a luta mais dura da minha vida. Ali diante daquele moço, daquele soldado que mataram o meu irmão, uma voz me dizia no ouvido, é hora da vingança. Por que você não deixa ele morrer agora? Mas outra voz, a voz do Espírito Santo, dizia, calma, olhe para a cruz de Cristo. Ele pode ser seu irmão e merece a salvação. A luta foi dura até que Jesus venceu a luta. E aquela enfermeira cuidou daquele moço. Depois de alguns dias ele acordou da situação em que estava e vendo a moça teve um sobressalto, reconheceu aquela enfermeira como sendo a moça que ele perseguira junto com o irmão dela, a quem ele matara. Ele disse, escuta, por que você me deixou viver? Ela disse, porque a cruz de Cristo me diz que eu devo amar os meus inimigos e perdoá-los. O soldado fez um breve silêncio, olhou para o chão, olhou para o horizonte e disse, a cruz de Cristo? Então, a sua religião então ordena que você deve perdoar o seu inimigo? Sim, devo perdoar o meu mais vil inimigo. E devo cuidar dele. E devo mostrar-lhe o amor de Deus para ele. O moço turco, o soldado turco disse, você não se incomoda, eu quero saber mais dessa religião. Eu quero saber mais desse Cristo que ensina a perdoar aqueles que lhe fazem mal. E assim aquele moço entregou o coração a Jesus. O apóstolo Paulo estava dizendo aos Efésios que aquilo que eles eram antes de conhecerem a Jesus Cristo e a sua cruz, agora se tornou uma situação diferente. Os gentios e os judeus trocavam insultos antes de conhecerem a Jesus Cristo. Os judeus chamavam os gentios de incircuncisão, de lixo, de escória. E os gentios chamavam os judeus de mutilados. Só porque vocês têm um cortinho aí, quer dizer que vocês são santos. Então, vocês são cortados, fizeram um corte aí e acham que são santos. Então, era uma troca de insultos. Quando o apóstolo Paulo pregou aos Efésios, ele relembrou essa trajetória trágica do relacionamento entre judeus e gentios. E ele disse, agora vocês são diferentes. A pergunta número 1 diz assim, quando Paulo falou da velha vida aos Efésios, em comparação com a nova vida, o que ele destacou de importante? Ele disse em Efésios 2, verso 11 e 12, portanto, lembrai-vos de que vocês, em outro tempo, eram gentios na carne e chamados de incircuncisão, pelos que na carne se chamavam circuncisão feita pela mão dos homens, que naqueles tempos vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, para a pergunta, como Paulo falou da velha vida dos Efésios em comparação com a nova vida, o que ele destacou? Resposta, Paulo disse que eles estavam separados da comunidade de Israel e eram estranhos às promessas
da aliança feita na cruz. Antes eles eram filhos da ira, depois se tornaram filhos de Deus. Antes eles eram estranhos, agora eram reconhecidos como irmãos. Paulo foi nomeado por Cristo como o apóstolo dos gentios, para falar da salvação em Cristo, para que essas pessoas pudessem conhecer a salvação. Por isso, Paulo queria que eles se lembrassem de como Deus os salvara por sua graça e de que condição eles agora estavam desfrutando. Antes eles não tinham nenhuma esperança, estavam caminhando para o juízo final sem nenhum tipo de preparo. Agora, eles estavam assim, justificados e salvos no Senhor Jesus Cristo. Antes eles estavam perdidos e inconscientes das promessas da salvação oferecida através da história do povo de Israel em todos os tempos. Com a aceitação de Jesus Cristo morto na cruz, eles foram aproximados da família cristã através do sangue de Cristo. Por isso Ellen White escreveu no livro Mensagem aos Jovens, página 204, o seguinte: todos os que professam piedade devem sentir o perigo daqueles que estão sem Cristo. Breve terminará o seu tempo de graça. Com isto, os que poderiam assim ter exercido influência para salvar almas, mas se envergonharam da cruz de Cristo, não só perderão sua própria alma, mas terão sobre suas vestes o sangue dos pobres pecadores. Muito sério isso, hein? Se nós não falarmos às pessoas que estão sem Cristo, nós poderemos perder nossa salvação. E ainda teremos sobre nossa vida o sangue daqueles que morreram sem Cristo. Não podemos perder, então, nenhuma oportunidade de falarmos para as pessoas sobre o Senhor Jesus Cristo. Um dia uma irmã me convidou para visitar um irmão dela. Já era quase 10 da noite, depois de sair do coral. Eu tinha que ir para casa para preparar a lição geral para passar numa igreja, ia pregar em outra igreja e fazer um JA à tarde. De tudo isso, para fazer todas essas coisas, eu iria dormir pelo menos umas 2 horas da manhã. Se eu fosse fazer a visita, eu dormiria às 3 da manhã. Eu pensei por um momento, dizendo, acho que eu não vou fazer essa visita. Mas Deus disse no meu coração, você vai fazer a visita. Eu disse, vamos lá então, irmã. Fomos até a casa do irmão dessa nossa irmã, e ele estava assim com câncer. Conversei com ele, e Deus disse no meu coração, fala para ele sobre a salvação em Cristo. Eu perguntei, Senhor José, o senhor já entregou o coração a Jesus? Ele disse, Senhor Gilberto, em 50 anos de vida, é a primeira vez que uma pessoa me faz essa pergunta de uma forma tão direta. Eu nunca me interessei por religião. Então eu disse, o senhor não quer aceitar Jesus como seu Salvador? Deus está dizendo aqui no meu coração que eu devo fazer esse apelo para o seu coração. Ele começou a chorar e disse, eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu o abracei, nós choramos juntos, orei com ele, e quando eu voltei para casa já era mais de meia-noite. Fui dormir às 3:30 da manhã. Dia seguinte eu fui para a igreja e encontrei aquela irmã que vinha para a casa dos professores. Eu disse, irmã, quando quiser me pedir para visitar o seu irmão, pode pedir que eu vou com carinho. Ela disse, não vai ser preciso mais, irmão. Ele faleceu esta noite às 3:30 da manhã. Me deu um choque no coração. Eu pensei, já pensou se eu não tivesse ido fazer essa visita e levado Jesus para aquela vida, teria morrido sem Cristo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês antes eram pessoas estranhas à família de Deus, agora vocês pertencem à família de Deus. E Ellen White fala, se nós deixarmos de falar para aqueles que estão indo para o juízo sem nenhum preparo, Deus vai cobrar de nossa cabeça o sangue das pessoas que poderiam ter sido avisadas. Por isso, nós temos que pensar naquilo que estamos fazendo hoje. Por isso, porque as pessoas hoje são consideradas perdidas, porque não conhecem Jesus e o plano da salvação. Temos que falar a essas pessoas. Conta-se que há alguns anos, numa cidade do Brasil, um homem muito mau acabou se convertendo. Numa das conferências, entregou o coração a Jesus. Ele havia estragado a vida de muita gente, havia dado calote em muitas pessoas, havia ofendido muita gente. Ele não sabia pregar e queria consertar aquilo que havia feito de errado. Ele chamou um pregador e disse, você não pode ir comigo na casa das pessoas que eu prejudiquei? Eu quero pedir perdão para essas pessoas. Então aquele pregador disse, vamos lá então. Então começaram a visitar as pessoas. É preciso ter um coração humilde para reconhecer suas próprias faltas. E aquele homem ia na casa daquelas pessoas e dizia, eu vim aqui pedir perdão por tudo de mal que fiz para você. Se eu devo alguma coisa, eu quero ressarcir. Aqui está o pregador, eu quero que ele fale para vocês sobre por que eu estou aqui. E o pregador falava sobre Jesus, as boas novas de salvação, a morte de Cristo na cruz. E aquele homem dizia assim, depois, sabe o que eu queria? Que vocês me perdoassem, que vocês fossem para a igreja congregar comigo. O Espírito Santo trabalhou naqueles corações e mais de 80 pessoas
congregaram na igreja com aquele ex-inimigo, aquele homem que antes era mau, agora era convertido pelo poder de Deus. A cruz de Cristo transformou aquele homem numa pessoa transformada pelo Espírito Santo. Por isso, a cruz os aproximou para a eternidade. Que esses exemplos possam nos fazer considerar que os motivos que nos unem hoje são maiores do que aqueles que nos dividem. Nós temos divisões dentro da igreja. Há pessoas que não gostam da gente, há pessoas que não gostam de outras pessoas, há pessoas que não vêm mais à igreja porque se sentiram ofendidas por alguma palavra dita de forma impensada por alguém. E essas divisões acabam afastando as pessoas da igreja. O apóstolo Paulo está dizendo, nós somos a família de Deus. Nós temos que viver no vínculo da paz produzido pelo Espírito Santo. Que haja uma bênção em cada coração. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. Que o Senhor nos ajude a superarmos as barreiras. Que possamos aceitar aqueles que erram e que eles nos aceitem também. Possamos viver no vínculo da paz, movido pelo Espírito Santo. Nos dê um dia feliz, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Tenha um dia feliz com sua família e uma semana abençoada. Amém.